Neste estudo, nós vamos ver um pouco sobre o prenúncio do homem João, o que caracterizava o período de João Batista, quando ele aparece, e o que Deus ele deixa através da vinda de João Batista naquele tempo para os dias de hoje, já previstos na Bíblia. Então, essa é a voz que clama no deserto: aplanai o caminho, os ermos. Então, há geralmente nas Bíblias atrelado justamente também, como diz lá, o profeta Isaías, certo? Mas vamos hoje, tá bom, abrir também justamente no capítulo 3 de Malaquias. E vamos ver o que Malaquias diz. Hei de enviar meu mensageiro, e ele há de desobstruir o caminho para mim. De súbito, então, o Senhor a quem buscais virá a seu templo, pois o mensageiro da aliança do Eterno, a quem tanto desejais, estará chegando, diz o Eterno dos Exércitos. Mas quem terá condições de suportar os acontecimentos que caracterizarão o dia da sua vinda, e quem sobreviverá à sua chegada? Porque ela agirá como fogo purificador e como a lexívia que retira toda a impureza. Bom, a definição é perfeita aqui no versículo 1. Rei de enviar meu mensageiro, e ele há de desobstruir. E desobstruir é o quê? Limpar o caminho. Significa que existem coisas que de fato no meio do caminho precisam ser tiradas. Ou seja, falsos ensinos, arrependimento que deve ser feito. Falsos ensinos devem ser combatidos nessa desobstrução, etc. Falsas ideias. Então aqui também tem o que? Meu mensageiro. Segundo a palavra hebraica, israelita, diz o que? Sholea Malachi. Essa estrutura, geralmente, quando ele trabalha, conforme tem o texto israelita, você tem que entender o seguinte: ele é praticamente o mesmo que dizer anjo do Senhor. Um anjo da parte do Senhor que virá para preparar um caminho para que o Senhor, que ele fala aqui é quem? O anjo da aliança é Jesus, é Yeshua, tá bom? O Messias de Deus. Então ele está se referindo aqui também ao fato, à história de João o Batista ser enviado. Então veja como é interessante os fatos, tá bom? Porque o objetivo aqui é prenunciar alguém que combateria o pecado da sua época. Viria do seu povo, do meio de Israel, e combateria os pecados daquela época. Mas entenda que existe um mistério e que deixa muito claro que nos últimos tempos aconteceria a coisa similar. Então não estamos falando aqui, eu não estou abordando aqui essas histórias que muitos falam que esse aqui é o João Batista dos últimos dias, mas no sentido de dizer de representação, de movimentação, de arrependimento. Porque muitos falam, esse aqui é o João Batista de hoje, fulano ciclano é o Elias de hoje. Mas você tem que entender que praticamente a igreja está sem referência, a maioria. E o que eu estou falando aqui é muito sério. Eu estou falando de alguém fisicamente do século moderno, escolhido a dedo desde os tempos antigos, pelo dedo de Deus, assim como foi com João. Daí porque você vê, tá? Os dois raminhos, que são os ramos dito em Zacarias, que estão diante do Deus de toda a terra. Porque você vê a referência em Apocalipse, as duas testemunhas não são Elias, não são Moisés, tá? Pare com essa ideia. Você vê muitos fazendo estudo. Quem serão? Elias, será o Elias, será Moisés, será os dois, etc. Pessoal, eu não estou aqui para buscar like, eu digo para atrás de riquezas da terra, tá? Eu estou aqui para ser enviado, mensageiro de Deus na terra.
no reino de Deus na terra. Então, você dá o seu like, você compartilha, de fato, mas eu estou fazendo a responsabilidade que Deus me colocou nessa vida, tá bom? Que eu já vim fazer nessa vida. Então, a mensagem é de arrependimento, tá bom? Então, você tem que entender, rapidamente frisando, o seguinte, que arrependimento é arrependimento. Deus há de quê? De cumprir a sua agenda na terra. E Deus ele diz o quê? Escolha o caminho da vida para que viva você e a sua casa. Mas a agenda dele vai continuar e vai continuar. Então o que acontece? Ele vai fazer de novo isso. Porque você vê Jesus falar. Então entenda. O Messias, ele dá a dica, ele é a chave da sabedoria da vida. Para interpretar coisas que vão acontecer. Por quê? Porque Jesus usou a própria palavra de Deus, que havia na profecia, e disse o quê? Olha, vocês esperam por Eliarro, mas esse é o Eliarro. João Batista é Elias, e ele veio e vocês fizeram tudo quanto queria contra eles. Então você pega essa forma interpretativa que o Filho de Deus, o enviado de Deus, que não há outro acima dele nessa terra, falou, e você usa esse mecanismo de tradução, de interpretação, e você volta agora, você vai para onde diz a figura dos candelabros. Quem são aqueles que estão dentro do Deus de toda a terra? E que é usado em Apocalipse como as testemunhas de Apocalipse. Então, aqui você vai ver o que? Haverei de enviar o anjo do Senhor, o meu mensageiro, o anjo do Senhor, para trazer arrependimento, para desobstruir o caminho, e então o Senhor de vocês, Yeshua, o Messias, virá ao seu templo. O Messias virá ao seu templo. Então entenda a ideia, o conceito de interpretação. É porque de fato foi em cima do mistério que Jesus fala. Então, se ele falou, está falado, tá bom? Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E aqui você vê que ele fala o que? De arrependimento. Essas figuras elas trazem arrependimento à terra, santidade, santificação, para desobstruir o caminho do Senhor. Então eles seriam enviados justamente para nascer nesse século, um século moderno, que é o século do fim, que representa também o ministério do anticristo, do antimessias. Então essas duas testemunhas que agiriam na unção, eles deveriam estar nesse século para ajudar a igreja a ter um norte e um senso interpretativo de santidade. Qual a santidade que o Senhor está pedindo, clamando que a igreja tenha, para que ela se endireite as veredas, para agora a última vinda do Messias. Que claro, existe a questão acerca do que? Do arrebatamento das pessoas, do livramento. Mas você tem que entender que o grau de santidade é extremamente importante. Porque se observa que o que? Cerca de 100% da igreja, 80%, 75% da igreja ficar na tribulação. Então significa que o grau de purificação é muito grande, né? E você vê que as pessoas estão a rolar e a brincar. Então você tem que entender que você está num tempo totalmente diferente. Deus está pedindo o quê? Posicionamentos diferentes. É isso que requer o tempo. Posicionamentos diferentes, muito mais diferentes, muito mais sensível à voz dele. Por quê? Porque a batalha, a situação do reino espiritual estaria se intensificando, que é comum, você sabe, numa guerra as coisas quando estão no fim, elas se intensificam. Eles investem mais contra você, tentam investir, mas não conseguem. Então você tem que estar sensível a ouvir a voz de Deus. Quem são esses dois hoje enviados de hoje? Não cair nessa balela que muitos dizem que não há profeta hoje em dia, que isso, que aquilo, mas o que Deus ele promete na palavra dele? São dois ungidos diante dele que nascem nessa época, enviados por ele para essa época, como João foi. Mas são dois dessa vez, porque representa o fim de tudo, para fazer a obra dele, endireitar a vereda. Então vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito por cada um de nós. Agradeça a Deus pela saúde, pela vida, tá? Por tudo que você já tem. Então
Esqueça o amanhã, tá bom? Olhe para o hoje e viva o hoje, sem ansiedade, tá bom? Deixe Deus trabalhar na sua vida. Lembrando que é importante priorizar Deus sempre, certo? Então vamos orar, curva a sua cabeça e vamos adentrar na presença do Deus Altíssimo. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus soberano de Jacó, nós colocamos diante da tua presença, ó Pai Santíssimo de Israel, para te agradecer e agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui por cada um de nós, por cada uma dessas pessoas, ó Pai, que se colocam diante da tua face neste dia, Deus. Que elas venham começar sempre o seu dia priorizando ao Senhor, Deus de Israel. Que elas venham entender, Deus, que os tempos sim de fato têm mudado, Pai, e tem requerido o Senhor das pessoas, Deus, muito mais atenção hoje, Pai, para o Senhor. À medida que as coisas se intensificam nessa terra, Deus, no reino espiritual, Pai, é necessário as pessoas estarem com os ouvidos mais atentos para ouvir aqueles que são enviados do Senhor nessa terra, para estarem atentos aos teus sinais, ó Pai. Nós vimos em Malaquias, Pai, neste dia acerca do enviado do Senhor, Pai. Temos entendido, ó Deus, que assim como o Senhor enviou João Batista naquele dia, nos últimos dias o Senhor também colocaria, Deus, nesta geração, os teus dois servos, Deus, aqueles que, segundo Zacarias, estão diante de ti, ó Pai, diante do Deus de toda a terra. Eles estariam diante do Senhor, eles nasceriam nessa época, Deus, para cumprir a tua palavra, as tuas profecias e ajudar a igreja do Senhor, Pai, a discernir os tempos, a ter um sinal, Pai, do caminho de arrependimento, do que é necessário, Pai, para entrar na tua presença e estar salvo diante do Senhor, Pai, diante de tudo que há de vir um dia sobre essa terra, que na verdade, Deus, já tem vindo sobre a terra, Deus. Que o Senhor desperta, Pai, as pessoas para entenderem, Deus, tendo uma sensibilidade sobre a tua mensagem, Deus, para que elas venham entender, Pai, que no reino do Senhor, Pai, estão nossas riquezas. Nós não devemos, ó Deus, subvalorizar as coisas dessa terra, Deus. Nós que devemos priorizar diretamente o Senhor e ter o cuidado, ó Pai, com a incredulidade, para que todos eles, Pai, para que todas as pessoas, portanto, venham estar sensíveis à voz do Senhor, a ouvir a voz dos teus enviados que clamam, Deus, que clamariam, Pai, nesses últimos dias, para abrir o caminho, desobstruir, Deus, dos falsos ensinos, das imoralidades, das falsidades, Pai, e purificar, Pai, as pessoas para a última vinda e gloriosa vinda do Messias do Senhor, Deus, de Yeshua, Pai, como prometido que viria para restaurar o reino, Pai, a Israel e as nações. Aleluia, Deus. Que como vimos, ó Pai, em Malaquias, é uma palavra clara, Deus, consoante, Deus, tudo que tem acontecido, é uma palavra muito clara, Deus, que o Senhor haveria de mandar teus ungidos também, teus ungidos agora em dois, ó Pai, para os tempos que vivemos, para cumprirem não somente o ministério, mas para ajudarem a igreja, ó Deus, a terem uma ideia, Deus, uma noção realmente do que está para acontecer, do que é o pecado, Pai. E elas estarão sensíveis diante do Senhor, Pai, não se acomodando, Pai, a depender dos homens, a buscar conselhos dos homens, Pai, do que está já nítido e claro na tua palavra, Deus, que é a verdade, Pai. Porque muitos, ó Deus, têm agido com falsidade, Pai, enganado a muitos, Deus, negando o que já está dito e predito na palavra, Deus. Os teus mensageiros andarem e caminharem, Deus, sobre essa terra nos últimos tempos, para ajudar, Deus, as igrejas, para ajudar as pessoas, Pai, a discernirem os tempos melhores, Deus, e a seriedade do que já está para acontecer nessa terra, Deus. Portanto, as pessoas buscarão sempre se estar priorizando ao Senhor, Deus, nas respostas na tua palavra, Deus. Porque como vimos em Zacarias, são 12 os teus servos que estão diante de ti, ó Deus, o Deus de toda a terra, Pai, que nasceriam nessa época e que teriam um ministério tal de desobstruir o caminho, de preparar, Pai,
um caminho santo e justo, para então agora a vinda do Messias, Deus, que uma vez já foi crucificado, não será mais novamente crucificado por ninguém, Deus. Aleluia. E essas pessoas vão entender, Pai, a seriedade, vão buscar sempre estar com seus ouvidos abertos, sensíveis verdadeiramente para o que o Senhor está dizendo, Deus, às igrejas dessa terra. E quando falamos igrejas, falamos as pessoas, Pai, as pessoas, as unidades, pessoa por pessoa, Pai. O que o Senhor está dizendo a cada um dessas pessoas, Pai, nesses dias, sobre arrependimento, sobre a necessidade, Deus, de combater a religiosidade, Deus, de Israel, e a priorização do serviço ao Senhor, Deus, no socorro aos órfãos, às viúvas, àqueles que estão na rua, Pai, para que eles saibam que há um Pai que está no céu, Deus, que dará a eles muito mais no reino vindouro, Pai, do que eles têm vivido até aqui. Meu Deus, que o Senhor venha abrir as portas certas, ó Pai, para essas pessoas, Deus, porque o Senhor sabe que ainda elas vivem nessa terra, e elas precisam, ó Deus, das portas certas na vida delas, para que elas possam ajudar no seu lar, Pai, ter o seu mantimento digno, Pai, no seu lar, e também ter para ajudar o próximo, Deus. Meu Deus, que o Senhor vai santificando, purificando, Pai, o lar delas de todo pecado, tudo aquilo que te desagrada, Pai. Elas vão apresentar diante de tua face os familiares delas, primeiramente os do lar, Pai. Seja esposo, Pai, ou mulher, ou filhos, em geral, o seu lar. E também apresentarão ante a tua face os seus familiares, para que a tua mão de misericórdia venha agir sobre eles, Pai, venha se compadecer da alma deles, Deus, nessa terra, para que haja um verdadeiro arrependimento, reconhecimento, Deus, dos seus pecados, e haja mudança no estilo de vida, Deus, porque não basta só ensino, mas a mudança na vida prática, Deus, de combate ao que é errado diante do Senhor. Que o Senhor Deus que cura e restaura, Deus, e que dá nova vida em Jesus, Pai, a cada um de nós, Pai. Portanto, nós te agradecemos, ó Deus, e te engrandecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda haverá de fazer por nós, Deus. Que o Senhor seja glorificado, Deus, portanto, em cada um desses lares, em nome de Jesus. É o que te pedimos, e te agradecemos, e te engrandecemos, Deus. E dizemos amém, amém e amém.